Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos à nossa homilia diária. Já te peço para que possa curtir, comentar e compartilhar esta homilia e se inscrever em nosso canal e ajudar-nos na evangelização. Hoje, sexta-feira da segunda semana da Páscoa, 17 de abril, nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e ali se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Meus amados, o evangelho de hoje nos traz o relato do milagre da multiplicação dos pães. Jesus, que através de 5 pães e 2 peixes, alimenta mais de 5.000 homens que estavam ali. E o que esses homens estavam fazendo ali? O que essa multidão procurava? Eles seguiam Jesus porque ele era Deus, porque ele era o Messias, porque era o Cristo? Não. Olha o que o evangelho vai dizer-nos. Que essa multidão seguia Jesus por onde ele ia, porque viu os grandes sinais que Jesus realizava em favor dos doentes. Essas pessoas então seguiam Jesus procurando o alívio do corpo, procurando uma cura, uma libertação de um espírito maligno. Procuravam Jesus para aliviar a tua vida. E não porque ele era o Messias, porque ele era Cristo, porque era Deus. E Jesus olhava para essas pessoas com um olhar de misericórdia, de amor, um olhar de pastor, que via aquelas ovelhas caminhando de um lado e para o outro, sem pastor, sem rumo, sem direção. E aí que age o coração de Deus neste momento. Olhando para aquelas pessoas, Jesus quis testar também a fé dos seus discípulos. Eles que estavam caminhando com Jesus, estavam vendo já tudo que Jesus poderia realizar na vida das pessoas. Jesus olha para Filipe e diz: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Uma multidão enorme, e Filipe fica sem saber como responder ao mestre, porque ele que é o mestre não estava sabendo como ele, sendo um discípulo, saberia dar a resposta a Jesus. E olhando para Jesus, Filipe responde, na sinceridade do seu coração, mas ainda muito pequeno na fé. Ele diz: "Mestre, nem 200 moedas de prata é o bastante para comprar alimento para esse tanto de gente." E eis que entra em cena André, irmão de Simão Pedro. André era como aquele aluno que estava indo muito bem na fé, na hora de tirar um 10 ele derrapou na fé. Por quê? Porque ele chega diante de Jesus e diz: "Mestre, aqui tem uma criança que tem 5 pães de cevada e 2 peixes." Aí seria uma resposta de confiança de que Jesus é Deus e ele vai providenciar todas as coisas. Mas aí André derrapa e diz: "Mas o que é isso para esse tanto de gente?" Meus irmãos, tantas vezes a gente esquece diante de quem nós estamos. Nós não estamos diante de qualquer pessoa, nós estamos diante de Jesus, o mestre dos mestres, o rei dos reis, o nosso Deus.
o Deus do impossível. E eles já tinham visto Jesus realizar o impossível na vida das pessoas, mas ainda estavam presos muito naquilo que eles sentiam e naquilo que eles podiam ver. E Jesus então diz para eles: mande as pessoas sentarem. Jesus tomou aqueles 5 pães de cevada, deu graças, partiu e distribuiu a todos quanto queriam, até ficarem satisfeitos, e fez o mesmo com um peixe. Amados, aqui vale um olhar muito importante para a nossa fé, porque o milagre da multiplicação dos pães que nós estamos vendo hoje já é uma preparação para aquilo que os discípulos iam viver na Santa Ceia. Aquilo que nós há 2 semanas estávamos vivendo na Quinta-feira Santa, que era a Santa Ceia. Aqui Jesus multiplica os pães diante de toda a multidão. Ele multiplica aqueles 5 pães. Na Santa Ceia, Jesus, apenas com os seus discípulos e algumas pessoas, ele não multiplica os pães, ele se dá como o pão da vida. No milagre da multiplicação dos pães, Jesus alimenta as pessoas com aquele pão que foi multiplicado. Na Santa Ceia, Jesus alimenta os seus discípulos com o seu próprio corpo e com o seu próprio sangue, instituindo assim a Eucaristia. E esse milagre que nós celebramos até hoje, nos dias atuais, em cada Santa Missa se renova a Santa Ceia do Senhor, Cristo que se dá como alimento a cada um de nós. Que graça nós temos, meus irmãos, de poder vivenciar todos os dias a Santa Eucaristia. Por isso, amados irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração para vivenciar todos os dias a graça de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.